Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos reunidos aqui, eu, Leonardo Alac e o Valdenir Baggio, para darmos continuidade ao nosso último encontro da Revista Espírita 1858. Nós estávamos falando sobre um tema muito interessante, que é sobre a influência do plano espiritual quanto às obsidiações e às subjugações. Um tema que está intrinsecamente ligado ao estudo dos fenômenos que os espíritos podem realizar e da parte também psicológica, da qual eles podem nos influenciar. E nós já havíamos, eu e o Valdenir, conversado fraternalmente até o item de número 6. E hoje a gente vai dar continuidade aqui a essa conversa fraterna aqui. Bom, vamos fazer a leitura para que nós possamos comentar esses elementos aqui. Item de número 6. Kardec vai escrever para nós. A obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, se afastam. Queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobretudo para que o médium, acho que isso aqui é muito importante para o médium que está em formação e aquele que já está formado, sobre a necessidade de vigilância também. Queria que a gente desse um comentário especificamente sobre esse ponto, vigilância moral. Um ponto que a gente tem que salientar é o seguinte: os espíritos superiores não fazem o dever de casa que nos compete. Então eles nunca vão chegar para você diretamente e falar diretamente, ou seja, através de um médium, né? Ou através de uma comunicação extracorpórea. Chegar e falar o que você tem que fazer. Ó, você segue esse caminho, não vai por aqui. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não, isso aqui está errado. Eles não determinam assim, por quê? Porque vai tirar o mérito da pessoa que está em prova. É como se você estivesse fazendo uma prova na escola e marcasse lá a questão errada, o professor fala assim, não, essa aí está errada, a certa é essa aqui. Então, que mérito que tem? Não tem. Então, espíritos superiores não interferem na nossa vida diretamente. Eles nos aconselham, é algo indireto, quando necessário. E, às vezes, por intermédio de outras pessoas ainda. Exato. Por inspiração a outras pessoas falam algo que faz sentido, mas nunca para que você tenha o direito de escolher. Exato. Agora, espíritos inferiores totalmente o contrário. Eles querem nos manusear. Eles determinam, faça isso, faça aquilo. Uhum. Por quê? Qual que é o objetivo deles? Constranger. Justamente. Constranger. Vingar-se. Ou deixar o indivíduo na lona. Ou levá-lo ao óbito. Tem vários motivos que podem fazer um processo de obsessão. Geralmente, processo de vingança é o mais comum. Uhum. Mas como que se consegue isso? É o seguinte, imagina se não houvesse um mecanismo de defesa para todos nós. Toda hora nós estaríamos sendo atingidos. Que mecanismo de defesa é esse? Vamos lá. É um mecanismo natural. Natural, todos têm. E é muito simples você se livrar de uma obsessão. Quando eu falo isso, as pessoas assustam. Como assim simples? Tem pessoas que passam longo tempo, chegam à loucura pela questão de um processo obsessivo. Mas por que é simples? Por causa da sintonia. Por causa da sintonia. Você eleva o teu padrão vibratório e você não é mais acessado. É simples assim, é natural. Não é um processo de escudamento. Ou seja, não, ele está sofrendo muito, vou mandar um mentor espiritual lá, bem musculoso, deixar do lado dele como se fosse um guarda-costa, e nenhum espírito obsessor vai chegar perto. Não é assim que funciona. A gente pensa assim, a gente ainda pensa assim. Mas não, o processo é natural. Eles não interferem. Uhum. Porque é um processo de cura. Se você está no processo obsessivo, é porque você está doente espiritualmente. Então, o obsessor é aquele remédio amargo que vai fazer você modificar-se. Então, para você sair da zona de sofrimento, o que você vai fazer? Vai começar a elevar-se, vai começar a orar, vai sublimar os seus pensamentos e assim procurar recursos, procurar se instruir, deixar algumas atividades
que são prejudiciais, logicamente, para fugir desse acesso. O Seu Valdemir foi muito preciso, né? Nessa questão. Kardec o tempo todo coloca na doutrina que os bons espíritos nos trazem essas orientações. E Divaldo, nosso querido Divaldo, saudades, né? Sempre com seus bons conselhos, falava isso muito bem, né? Se a gente quer afastar os maus, os nossos irmãozinhos que ainda estão no mal, né? Que chamamos de obsessores, nós devemos atrair os bons espíritos, né? E o seu Valdemir disse isso muito bem, nos elevando em sintonia para que possamos atrair esses bons espíritos. E tem um ditadinho no meio espírita, né? Uma historieta que muita gente conhece, né? Em uma determinada reunião mediúnica de desobsessão, os médios falando pro irmãozinho que estava obsediando, né? Deixa o nosso irmão, né? Siga o seu caminho. Aí o obsessor vira e fala assim: eu quero deixá-lo. Ele que não deixa eu ir embora, né? E está diretamente relacionado ao que o seu Valdemir disse sobre sintonia. As pessoas esquecem que é simples, né, seu Valdemir? Que depende mais de nós do que dos obsessores, para falar a verdade, né? A reforma íntima, a transformação moral, a elevação de pensamentos, sentimentos e que vai acabar transformando tudo isso em boas ações, vai nos fazer que estejamos sintonizados em melhores companhias com os bons espíritos, né? Com os espíritos mais elevados, né? E nós nos obsediamos uns aos outros. Tem um caso, por exemplo, vamos falar um caso muito comum no nosso mundo atual, que é a obsessão na área sexual. E, bom, é uma força que todo ser humano tem. E todo ser humano tem que aprender a lidar com ela. E muitos não se prendem a isso. São totalmente soltos nessa questão. O que acontece? Nós temos semelhantes no plano espiritual. Então, de acordo com algumas preferências, atividades nossas nesse âmbito, nós atraímos essas entidades que já têm uma certa sintonia conosco. Então, a gente pode obsediar os próprios espíritos que estão lá, chamando-os direta ou indiretamente para as atividades desse nível. Então, tanto em vigília quanto no estágio de dobramento, você pode ter contato com essas entidades e elas são atraídas. E uma alimenta a outra na questão sexual. Aí o que acontece? As pessoas não conseguem, fica um processo muito mais difícil de você disciplinar, porque é muito mais intenso quando várias pessoas se unem num único objetivo, e há um processo de obsessão daqui para lá e de lá para cá. Enquanto um não se farta, um não sai desse loop, as coisas vão acontecendo até o esgotamento. É um processo mútuo, né, seu Valdemir? Sim. E fica claro que nos tratamentos mediúnicos, né, eu falo por estudo, o seu Valdemir fala por experiência própria, né, que em questões de desobsessão é nítido que a cura é para os dois, para o obsessor e para o obsediado, né? O seu Valdemir disse muito bem, é uma doença espiritual, né? Pode ser representação de uma vingança, de alguma queixa, né? De alguma ofensa que um espírito cometeu com o outro, mas existe uma necessidade de reparação, né? E isso ocorre em ambos os lados, tanto no obsessor e tanto no obsediado, né? Fica claro isso. Então, só para arrematar isso que eu comecei a falar, da área sexual, existe um livro que, se não me engano, chama-se Sexo Além da Morte, ou Sexo Após a Morte, que fala de um vale justamente das pessoas que têm desregramento na área sexual. E eles é tipo um vale dos suicidas, né? Só que ali estão presos entre aspas, atraídos espíritos daquela condição. E eles só conseguem sair de lá quando há o completo esgotamento das energias sexuais. Porque eles não aguentam mais. Então, no próprio livro tem umas entrevistas com alguns dos... Qual que é o nome do livro? Sexo Após a Morte. Ou Sexo Além da Morte. Ou coisa assim. Eu não lembro direitinho. E o espírito que está fazendo a visita a esse local, junto com o seu mentor, né, faz as perguntas e como que eles se encontram. Sentem, né? O que eles passam ali. Então, você nota o sofrimento deles para se livrar desse desregramento. É um livro forte, bem forte. Imagino. Mesmo,
mas interessante de você ter contato. Existem alguns livros, lógico, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Alguns livros que são assim bem polêmicos e bem fortes, mas é necessário você, tem que entender que a vida é algo mais. Se aqui no plano físico existem locais terríveis, no plano espiritual é similar. Só que lá tem o que? Disciplina. Então ali tá tudo separadinho. Mas pela própria afinidade, né, seu Valdenir? Pela própria afinidade e sintonia. Né? E arrematando, então os indivíduos ali presentes estão no processo igual das zonas umbralinas. Qual que é a função da zona umbralina? Você deixar todas as energias mais densas lá. Filtrar, justamente. Então, a partir do momento desse esgotamento, o que acontece? Fica o quê? A razão, fica a experiência. A partir daí, o indivíduo vai se reconstruindo. Tudo no universo está sob uma lei perfeitíssima. E a gente pensa, nossa, aquele bando de renegados, aquele bando de indecentes. Não é nada estão disso. No processo é também. Um processo de recuperação. Exato. É muito fantástico como que as coisas funcionam. Exato. E só trazendo Jesus, né? Ele sempre dizia sobre a sintonia, só que basta a gente estar atento para observar, né? Quando ele falava, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. É sintonia, né? É sintonia. O que nós estamos nos sintonizando, né? E começa já na encarnação. E vamos levar isso para o plano espiritual. E mais uma vez, trazendo Jesus, nos traz o amor ao próximo, né? Porque muitas das vezes os nossos obsessores também são nossos irmãos, esses espíritos também são irmãos que estão no mal, né? Estão praticando atitudes ruins, mas nós também praticamos. Então Jesus nos ensina a amar também esses irmãos, né? Top. Vai lá, vamos nessa. Vamos longe. Hoje nós estamos bem. bem. O livro do André Luiz Ruiz, se não me engano, Despedindo-se da Terra, ou é uma trilogia. É da trilogia Despedindo-se da Terra. Não sei se é o primeiro, segundo ou terceiro. Acho que é o primeiro. Que narra, inicia o livro com um velório de um político. Tá lá o político. No caixão. E ele nota que todo mundo à sua volta está conversando, os mais... assuntos diversos. E descendo a lenha nele. Então, o primeiro impacto é o seguinte... que aqueles que eram amigos, na realidade, não eram amigos. E ele ali presencia tudo. Olha como é que começa a justiça divina. Começa bem... Você fechou o olho da matéria, isso aí é experiência. Isso aí é pra... chama o cara a razão. Tudo isso aí era o que você fazia. Só que agora você está sofrendo a consequência do que você fazia. Bom... Passa um período do velório, o que acontece? Começa a entrar ali no salão umas entidades trevosas. Aí ele tenta se debater, ele tenta escapar. Eles capturam ele? Tem jeito, captura ele e leva para regiões trevosas. Vai lá para baixo. Bom, aí vem todo um processo, mas eu vou chegar na questão é o seguinte... Como que pegaram o ponto fraco dele? O ponto fraco dele era desvios na área sexual. Então tinham as entidades femininas lá, os espíritos femininos, que chegavam nele e ele cedia. Era só chegar, ele cedia. E isso esgotava todas as energias que ele tinha de reação. Então eles faziam um processo de obsessão direto no espírito, exaurindo todas as energias que ele tinha no corpo espiritual dele. E ele cedia. E eram, se não me engano, duas mulheres, dois espíritos femininos. Ele olhava assim e falava, que monumento, né? De parar o trânsito. Eram muito bonitas. Era aquele negócio. Mas, na realidade, ele estava uma visão só mental. Na hora que o espírito falou como que era a entidade, era semelhante àquelas bruxas antigas, né? O nariz tudo... Exato. Né? Uma coisa horrorosa, né? Tipo, quase uma licantropia. Sim. E para vocês verem o nível que é a influenciação e o quanto as nossas atividades do cotidiano
podem afetar o nosso futuro. Ô, seu Valdeni, e fazendo o merchan aqui do curso de mediunidade, né, que tá sendo feito aqui na casa todas as quartas-feiras, tem no YouTube todas. 7h30. 90% das aulas foram gravadas, estão sendo gravadas, né? E a gente fala justamente sobre isso, né? A gente, é claro que no próprio curso, quando a gente fala aqui no podcast sobre obsessão, né? Sobre processos obsessivos, subjugação, fascinação, é uma forma simplória ainda, porque os meandros, os detalhes de uma obsessão são muito mais complexos, né, seu Valdeni? E eles, no plano de lá, eles também estudam, também se preparam para fazer esses processos obsessivos, né? Então, o artigo de hoje mostra que o espírita, né? Não só o espírita, né? Porque não foi o espiritismo que criou os espíritos, eles existem, né? E isso vai acontecer, essa influenciação. Mostra a importância de nós estudarmos, não só estudarmos, né, mas principalmente o nosso lado moral, da conduta íntima, da reforma íntima, para que nos preparemos e nos protejamos, né, dessas situações. Perfeito. Bom, o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz, nesse caso ele está falando da obsessão, marca a diferença entre obsessão, subjugação e fascinação. E aí ele vai estabelecer a diferença. Obsessão é a ação permanente, quase permanente, de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido. Esse aí é o nível 1, né? Esse aqui, todos nós passamos por ele em algum nível. Lembrando que obsessão é a ação perniciosa de espíritos que não estão voltados ao bem. Os espíritos bondosos nunca fazem obsessão. Que deve ser tratado. Jamais faz isso. Então todos nós passamos por isso aqui em algum nível. Sim. Né? A gente obsedia o próximo que está do nosso lado. Nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes. A gente pode exercer um processo de obsessão. E existem casos mais graves de obsessão de encarnado para encarnado. Agora, de desencarnado para encarnado, que é o que geralmente nós nos referimos, é mais complexo porque a gente não vê. Então a questão é bem sutil. Aí que mora o perigo. Porque você não sente, você pensa que tudo é seu. Então você não busca uma solução para aquele problema. E esse problema vai se intensificando e vai caindo nas outras fases mais agudas. Então, uma obsessão, ela tem que ser tratada, se não me engano, até em 2 anos, para não complicar. O negócio não ir para frente. Não se agravar. E como que se cuida isso? Na casa espírita, ou em qualquer centro religioso, é o quê? É o evangelho, é a mudança de comportamento. Não é que o centro espírita tem a solução é o evangelho. Então, em todos os lugares, em todas as religiões, você pode ser obsediado. E aonde que está a cura disso? A cura é simplesmente sintonia. Desvincule-se do que é ruim e você está livre disso. Mas tem o quê? Tem meus erros pretéritos, né? Que eu tenho que expiar. Muitos põem a culpa nisso. Não. Você tem erros pretéritos? Todo mundo tem. Todo mundo errou no passado. E como é que se corrige isso? Corrija o erro com amor. Exatamente. E você não precisa sofrer. A vida, Deus, imagina Deus, eu vou criar um universo. Deus pensando, não é essa ideia que Deus pensa, né? Deus pensando assim, vou criar um universo. É inteligência suprema, deve pensar. Não assim, não assim que nem nós. Vou criar um universo, vou criar uns seres inteligentes, mas eu tenho que pôr algumas coisas. Se desviar do que eu quero, vai sofrer. Pensa bem, uma inteligência suprema vai pensar assim? Vou castigar. Não, vou castigar. Não, saiu da reta é castigo. Não. Experimenta consequências, né? Não é castigo. Exato. Nós experimentamos consequências de ações nossas. E quando que o castigo, entre aspas... nunca é castigo, não. Quando que o castigo termina? Quando ele se torna desnecessário. Então, se você não precisa ir por esse lado... A lei que nos rege não vai fazer com que nós soframos. A lei de Deus é de amor e não de dor. Exatamente. Ele mesmo diz, né? Eu não quero que o ímpio se perca, eu quero que se renove. É de amor, né? Subjugação. Aí a gente passa então para um segundo nível. Aquele primeiro nível ali, todos nós podemos sofrer em alguma gradação.
Mas subjugação já é um negócio um pouquinho mais profundo. Aqui é opressão moral que paralisa mesmo a vontade de quem está sofrendo. Então, acontecem coisas aí de impedimento de ação, por exemplo, né? Contraria os interesses da própria criatura, né? Então, aqui estão classificados aquelas pessoas, né? Hoje em dia não vemos tanto assim mais. Possessos. Aí esse aqui são os possessos efetivamente, né? Só lembrando o seguinte, que, gente, lá em Barbacena, nós, não sei se temos ainda, né? Mas havia lá uma área para pessoas que eram tidas, né, como loucas, como pessoas desvairadas. Mas não tenho dúvida alguma de que 99% daquelas pessoas ali detinham em si mesmas um nível de obsessão que passou eventualmente a subjugação e que causou um desregramento na psique do espírito, causando o que chamamos de loucura, até mesmo causando também uma problematização do elemento físico cerebral. Então, no fundo de tudo, quando a medicina entender isso, nós vamos tratar esses locais de repouso, né, para as pessoas enlouquecidas de um outro modo. De um outro modo. Então, 99% são pessoas subjugadas. Já evoluiu muito, né? Mas ainda falta esse entendimento espiritual, né? A gente já viu que os tratamentos já não são tão como era antigamente, né? Mas ainda falta esse entendimento espiritual que certamente vai ser um salto na psicologia humana. E também na medicina. Na medicina. Os médicos, inclusive psiquiatras, têm tratado as eventuais transtornos mentais generalizados de ansiedade, com o TAG, né? Com o que se chama, eles não entram nisso aqui, mas eles chamam de mindfulness, ou seja, atenção focada, né? Ou a mente integral. Então eles trazem, por exemplo, a necessidade de tratamento para essas pessoas no campo físico, no campo de exercícios físicos, no campo psicológico, de assistir coisas boas, de ter uma espiritualidade ativa. Tem isso, uma alimentação. Então é como se fosse um conjunto. Eles passam a tratar. Esse é o direcionamento hoje dos psiquiatras. Passam a tratar elementações de ansiedade, de eventual loucura, de bipolaridade, com um tratamento integral do ser humano. Corpo, mente, espiritualidade. Que bacana. Mas apesar de não entrarem tanto na parte de espiritualidade. Mas quando eles entenderem isso aqui, aí sim o negócio vai ficar completo. Vai ter um salto, aí né? Vai ficar completo. Aí vai. Citando um processo de subjugação. A gente pensa que é um caso muito fácil de você detectar. Não, não é não. Quer ver uma subjugação muito comum? As pessoas quando se envolvem com bebida alcoólica. Ah, sim. Porque, geralmente, o que há de errado em você de vez em quando tomar algo alcoólico? Socialmente. Faz parte da sociedade nossa. Vai te matar? Não. Então, é salutar? A gente sabe que não. Que não. Não. Sabe que não. Mas também uma dose pequena não vai afetar. Então não vão ser nem tanto lá, nem tanto cá, né? Mas vamos pro lado de lá. Aqueles que começam a ingerir e aumentando as doses, e aumentando. Chega um processo que eu todo final de semana eu tenho que beber. Já tem alguma coisa errada aí. Quando chega sexta-feira, fica aquela ansiedade para quê? Sair do serviço e ir pro barzinho. Já pisa no freio, porque tem alguma coisa errada. Exato. Se o teu organismo tá pedindo isso, se ele já tá pedindo isso e você fica super excitado para ir ingerir, alguma coisa está errada. Então, o que acontece? Aqueles que, no plano físico, desencarnaram ainda com a dependência alcoólica, no plano espiritual não tem como beber. E como que eles fazem? Eles têm que satisfazer essa dependência. Essa energia tem que vir de algum lugar. E eles aprenderam que se sorver as libações alcoólicas de quem está bebendo, eles também ficam embriagados. Então, o que acontece?
Aí começa o processo de subjugação. Você deu a porta de entrada para eles. Eles simplesmente chegam para você e falam assim: vamos tomar uma? O André Luiz relata isso na obra dele. Não recordo se é o Missionário da Luz. Aham. Eu quero beber. Exato. Ele chega assim, aí o cara homem na entra, poltrona. levanta, coloca um copo Um de copo de uísque, uísque, pá, exato. e o outro né, acaba sorvendo aquilo ali. Exatamente. Tá no filme, né? É um processo de subjugação. Eu... Tá no filme Sexo e Destino, não é? No Sexo e Destino. Acho que tem uma cena disso, um Sexo e Destino. Não me lembro. Não eu acho que recordo agora. Não lembro de ter assistido também. Esse novo, né? Quem Não, tiver em casa aí, se for no Sexo e Destino, deixa um comentário aí pra gente. Então, já está sob compensação forte. O que vai acontecer? Isso vai se intensificar. Vai intensificar tanto que vai passar para outra fase. Mas Exato. essa outra fase a gente vai analisar de uma outra forma. Mas pode acontecer de chegar num ponto que não tem retorno. As lesões são muito grandes no cérebro. Como aconteceu com o filho do Bezerra de Menezes, por exemplo. Pois é. Que ele ficou com uma lesão cerebral por conta da subjugação. Exatamente. A ponto de que, orientado que se terminasse aquela obsessão, ele não sobreviveria. E foi o que aconteceu. Bom, fascinação, espécie de ilusão. Ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. Ilusão que se altera o senso moral, falseia o julgamento e se faz tomar o mal pelo bem. Esse aqui é um dos mais perniciosos. Esse é o mais perigoso. Esse é um dos mais perniciosos. Porque a subjugação ela é muito clara, você vê, né? Você vê acontecendo. Então você tem uma exteriorização clara. Mas na fascinação, ela é um tipo de subjugação moral que oblitera a capacidade de senso lógico da criatura, do bom senso, da razão, e faz com que ela tome o mal pelo bem. Decisões que são estapafúrdias. Não é isso? Aí que chega as raias da loucura. E por aí. Chega as raias da loucura aí. Eu lembro de uma pessoa que frequentava o centro lá, o Amor e Humildade, na época da minha mãe. Isso na década de 80. E ela tinha certa amizade, de vez em quando essa mulher ia em casa. E, bom, eram outros tempos, era outro jeito de se gerir o centro espírita. E ela teoricamente, era médium, né? Só que ela seguia o Thomas Green Morton. Você sabe quem que é o Thomas Green Morton? Sei sim. A mulher, ela estava nas raias da loucura. Ela chegava em casa totalmente alienada. Alienada. Eu não sei se era aquele cheiro, que era um cheiro inebriante, um cheiro muito forte, que intoxicava e tirava o raciocínio das pessoas, que tinha um perfume, né? Que as pessoas chegavam perto de você não aguentava aquele perfume tão forte que era. E eu acho que ali é um jeito de tirar a pessoa um pouco do senso. Mas eu não tenho como comprovar isso, eu não vou afirmar. Mas, então, qualquer coisa que o cidadão lá falasse, eu seguia. Exato. Por mais louco que fosse. E, olha, o Amor e Humildade falar uma coisa, ele passou uns períodos difíceis. Teve uma outra pessoa que chegou à raia da loucura. Chegou. E por coincidência foi parar lá em casa também, né? Chegou em casa, mas a mulher chegou. Sabe a pessoa que já chega incorporada? Já chega com o espírito junto? Você não sabe o que é. Até onde vai quem? Não. Né? Ela começa a falar, quando vê não é ela que tá falando, é o espírito tá falando, quando vê não é o espírito tá falando, é ela que tá falando. Vira uma loucura. Pra quem vê e não entende o processo, acha que a mulher tá louca. Realmente eu olhava assim e falei, mas tá desequilibrada. É ao ponto que chegou a fascinação. Por quê? Ela não aceitava nada que a gente falasse que não seja concordante com o que o espírito estava falando, citando para ela. Só lembrando que essa fascinação ainda é de certo modo visível. O problema mesmo são as fascinações que são feitas em subterfúgio. Que tem alguns elementos que ficam fascinados. Principalmente na política.
ficam extremamente fascinados em que você não tem essa exteriorização aqui. Porque esse é o problema da fascinação, é que muitas vezes ela não é exteriorizada. Parece que é a própria pessoa. Eu citei a política porque foi bem notório o que aconteceu, né, está acontecendo no processo político dos nossos tempos atuais. Então, para você que tem um pouquinho de visão, você sabe discernir o que é certo do que é errado, independente do polo. Se é o polo A ou o polo B. Uhum. A razão é a razão. Você sabe o que tá certo e o que tá errado. É. Pessoas de um polo A ou do polo B, não vou citar, mas a gente sabe bem, acham que o errado é o certo. E batem, até defendem até o final de uma tal forma de romper relações com a família, com os amigos. É um horror. Como se isso fosse comum, né? E isso não é normal. Isso não é normal. Então, qual que é a minha teoria? Eu não posso afirmar, porque quem sou eu para afirmar uma coisa dessa? Mas eu posso dizer o que eu penso. Eu penso o seguinte, que existe hoje uma batalha, uma guerra invisível. Com certeza. Entre o bem e o mal. Com certeza. Com certeza tem. E o mal... Eu apoio a sua teoria. Eu apoio também, porque eu senti na pele. Pelas leis de sintonia, pegam as pessoas que têm uma visão mais fragilizada e jogam aquela fascinação. Não, é assim. E a pessoa assimila. E aquilo ali, ele leva com máxima verdadeira até os fins. Até a consequência final. E fica muito claro, porque a fascinação, ela pode parecer... Quando a gente vê a subjugação, a gente acha que a subjugação é a pior, né? Mas realmente a fascinação, ela tem um grande problema, porque ele explicou muito bem. Toma o mal pelo bem. A pessoa está fazendo a pior atrocidade possível, mas achando que está fazendo bem. E para convencer uma pessoa de que ela não está fazendo bem, aí que está o problema. É muito pernicioso. É quase impossível, para falar a verdade. Né? E outro tema da fascinação, que isso já envolve muito os centros espíritas, né? Falando agora mais para os espíritas, a gente sempre fala, né? Ah, tá fascinado, aquele médium está fascinado. Envolve muita vaidade. Né, quando o médium o trabalhador está envaidecido, né? Porque geralmente esses processos, o espírito não vem falando mal, vem falando bem. Tá aí uma coisa, né, que a gente tem que eu falo assim, a gente tomar cuidado, incentivar o outro, dizer assim, você tá no caminho do bem, isso é uma coisa boa. Agora, uma coisa que eu não faço, eu especificamente não faço, é ficar elogiando os outros o tempo inteiro. Porque os espíritos bondosos, os instrutores, também não fazem isso, não. Eles não ficam assim, Valdenir, tá sensacional o trabalho de vocês aqui, viu? É maravilhoso o seu trabalho. O seu trabalho tá ótimo. Peraí, se começar a falar assim, você já fica assim, fala assim, não, peraí. Por quê? Porque tá mentindo. Começa aí, porque o nível dele é muito superior e o nosso é muito inferior. Então, por mais que a gente faça o melhor nosso, tá muito abaixo. Tá muito abaixo. Pois é. Então, eu tomo isso como parâmetro também, sabe? Então, eu não fico assim, falando assim, ô Léo, parabéns, viu? Que trabalho. Não, eu acho que a gente tem que, assim, olha, fizemos um ótimo trabalho. Vamos prosseguir. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente e trabalhar mais. Você falando, me veio uma lembrança Vamos trabalhar mais. Numa passagem de Paulo Estevão, quando tava Paulo e Silas, se eu não me engano, eles estavam no local e nesse local eles foram tratados bem e começaram a elogiar eles. São deuses. São... A pitonisa. É a pitonisa grega. E Silas todo animado e Paulo, não. Paulo, na verdade, Paulo desce e dá um sacode nela. Assim que... Para de falar isso, né? Por quê? Porque Paulo sabe, porque muitas das vezes nós nos envaidecemos, né? Justamente para isso. Exato. E essa é uma das grandes questões que todos nós, como trabalhadores espíritas, seja médium, seja um preletor espírita, devemos tomar muito cuidado. Qualquer que seja a nossa posição, nós temos que tomar muito cuidado de estar sempre numa posição de humildade em todas as coisas que nós fazemos. Para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos. Exato. Não é isso? Da gente achar que a gente é muito melhor ou de que nós estamos muito bem. A gente tem que lembrar. Na verdade, a gente tem que lembrar que a gente tem muita necessidade de trabalho. Jesus é a videira.
né? A nossa obrigação é estar colado na videira. Os frutos vai ser uma consequência de Jesus. Exatamente. O galho sem estar de Jesus não dá frutos, né? Então, Exatamente. você disse muito bem na prece, instrumentos, né? O trabalhador cristão, não espírita, cristão, tem que se colocar como instrumento, né, do amor de Jesus. Da espiritualidade bondosa em nome dele. Isso mesmo. Lembrando que o equilíbrio é o que nos sustenta. Porque quando a questão da humildade que você falou é importantíssimo. Mas excesso de humildade... Não esquecer dos talentos. É orgulho. Exato. Não esquecer dos talentos, né? Não, ou seja, a pessoa quer ser tão humilde que ela não é. Faz parecer humilde. Tem que ser um processo natural. Por isso o equilíbrio. Temos que ser espontâneos e naturais. Então, o esforço em nos tornarmos naturais, espontâneos. E não forçados. Porque você pode forçar tanto para se pôr em evidência, como se pôr em processo de humildade sem ser. São duas enganações. Os extremos geralmente são perigosos. Tem que ser um comportamento natural nosso. Natural. Equilibrado. Natural. Isso. Beleza. Renato, abaixa um pouquinho para nós aí, só pra gente chegar na leitura. Isso. Bom, esse aqui o Valdenir já havia falado, que por nossa própria vontade podemos nos livrar do jugo de espíritos imperfeitos. Em virtude de seu livre-arbítrio, tem a escolha do bem e do mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é bastante grande para obliterar a razão, a vontade de uma outra pessoa pode ser necessária para substituí-la. Entra os tratamentos espirituais. Então aí que entram os tratamentos espirituais, o auxílio externo, né? Porque aí o negócio fica obliterador. As próprias reuniões mediúnicas, né? Com esse viés, né, seu Valdenir? Às vezes trata só o espírito. É um processo de fascinação espiritual, né? Tá influenciando. Tira o espírito, mas o outro vem. A pessoa tá com a vontade, então ele atrai outra. Ele próprio atrai. Então tem que tratar os dois. Tem que tratar os dois. Pode passar um pouco para baixo? Ok. Outrora se dava nome de possessão ao império exercido pelos espíritos maus, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes fizeram tomar por possessão o que não resultava senão de um estado patológico. Ou seja, algumas vezes era simplesmente uma questão... Doença mesmo. Uma doença mesmo. Doença física. Para nós, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Primeiro, porque implica na crença de seres criados e voltados perpetuamente ao mal, enquanto existem apenas seres mais ou menos imperfeitos que podem se melhorar. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de uma tomada de posse do corpo, uma espécie de coabitação, quando há, na verdade, só um constrangimento. Então a palavra subjugação traduz perfeitamente esse pensamento. Kardec é a razão mesmo, né? Dessa forma, para nós, não existem possessos no sentido vulgar. Somente é obsidiado, subjugado e fascinado. Então Kardec está fazendo uma diferenciação. Gente, essa diferenciação, ela foi para o livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns você encontra essa diferenciação. Você vê que isso aqui é um balão de ensaio para Kardec. Interessante. É um balão de ensaio de desenvolvimento dos termos. Então ele vai analisar e fala assim, possesso efetivamente, fica parecendo que você tem demônios, né? Seres que estão eternamente voltados ao mal. E na verdade não é isso. Né? O que você tem são níveis de influenciação espiritual que podem se tornar muito perniciosos. Foi por esse motivo que não adotamos a palavra demônio para designar espírito imperfeito. Embora muitas vezes esses espíritos não valham mais que aqueles que chamamos demônios. Foi unicamente por causa da ideia de especialidade e de perpetuidade que se liga a esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja espíritos bons. Muito longe disso. Sabemos perfeitamente que os há maus e muito maus, que nos impelem para o mal, que nos estendem armadilhas. Nada havendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte na ordem da criação e que Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorar. Então é interessante, né? Deus dá o tempo para a criatura se filtrar. Bom, bem entendido isso,
voltemos aos médiuns. Em alguns, o progresso é lento. Muito lento mesmo. Muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova. Tem gente que vai embora, não é, Valdenir? Eu queria que a gente comentasse isso aqui. Que você está fazendo o curso de mediunidade com o pessoal, você está orientando o pessoal. E aí, nessa primeira parte do curso é a parte moral, né? Então, a primeira parte moral do curso já é um filtro, já. Muita gente já vai embora. Porque já submete muita gente à prova da paciência. Espanta as pessoas. Espanta. Então a gente começou com 80 pessoas inscritas e vieram umas 60 no salão. E agora deve ter o quê? Umas 30 aí já. Quarta-feira agora tinha 17, mas tem muita gente doente. Então eu tô supondo que tá mais ou menos umas 30 pessoas. Mais da metade já... E férias também, escolar, o pessoal viaja. Pode ser também. Mas... Perdi a pergunta. Sobre essa prova da paciência, tá. porque o desenvolvimento de alguns médiums, o progresso deles é mais lento. Isso porque nem entrou na segunda fase ainda. Porque pode ser que entre na segunda fase e não seja tão rápido assim. Porque, olha, é tudo uma questão muito individual. Muitos pensam que mediunidade é algo que possa se ostentar. Como se fosse os uma bandeira. Deuses, né? Sou privilegiado. Privilegiaram aquele cidadão. E fazem disso uma máxima verdadeira. E não é. A mediunidade nada mais é do que um mecanismo que nós podemos utilizar em benefício do outro, mas para que a gente corrija também as nossas imperfeições pretéritas, né? Ressarcindo alguns débitos pretéritos. Só que, na hora que cai na realidade da coisa mesmo, nós vamos saber o que é mediunidade, nós vamos saber como utilizá-la para o bem, como ser proveitosa essa faculdade no seu exercício. Aí vem a questão da chatice. A pessoa acha muito chato esse período. Por quê? Para muitos, o evangelho é muito chato. É tipo assim, eu já sei disso, já sei. Não sabe. Quem que somos nós para saber de evangelho? Não. Nós estamos arranhando a superfície do evangelho ainda. Não tenho ideia. A gente pensa que sabe. Você pode ler o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo de cabo a rabo. Não quer dizer que você aprendeu o que está ali. Você só vai aprender o que está ali no evangelho quando você colocar em prática. Ler é uma coisa. Do cérebro até o coração, olha, o caminho é longo. Então, essa etapa muitos querem pular. E aí vai para fenomenologia. Alguns, logicamente, têm mediunidade, outros não. Mas os que têm mediunidade, o que querem fazer? Desenvolver essa mediunidade. Receber espíritos. Mas não querem saber a disciplina disso. Porque tem uma disciplina. Senão você se torna um instrumento para lá ou para cá. Só lembrando que normalmente se a gente ficar muito bem informado, já seremos instrumentos imperfeitos. Muito bem informado. Não, se tiver muito bem informado, perfeito. fala assim, tá muito bem informado. Moralmente falando, seguiu e tal, e fez o curso tudo certinho. Ainda assim. Você mesmo falou isso. Quem trabalha. A maior parte da comunicação, acho que é 70% é anímico. Foi você que falou isso? Foi o Chico que falou isso. 70% de animismo. O melhor médium que existe, o melhor médium que existe, apenas 25% do que ele fala é do espírito. O melhor. Quer dizer que numa condição assim de início, você tá ali no 1%, 2%, o resto é tudo por animismo. Mas lembremos do ponto positivo também, né? Que a espiritualidade fala, né? Vamos usar o que temos, vamos nos aperfeiçoando, né? Então quem chega e pensa que vai chegar à mesa e vai receber espírito de alta envergadura, não, os primeiros trabalhos para aqueles que estão adentrando nesse universo mediúnico são espíritos trevosos. Por quê? É aquele que mais sintoniza com a gente. É mais fácil. Valdenir, eu queria só colocar um ponto aqui. Que normalmente, né, para grupos mediúnicos recém-iniciados, a própria espiritualidade faz um filtro de qual tipo de espírito é trazido à mesa mediúnica. Normalmente são espíritos que estão
com dúvida, né? Se morreu, está vivo, não é? O espírito que está ali em uma certa perturbação ainda, sem saber o que aconteceu, achando que ainda está no hospital. E aí é só com o tempo e o amadurecimento do grupo mediúnico é que são trazidos esses espíritos mais voltados ao mal. Normalmente é assim, pelo menos pelos nossos estudos e pelo que a doutrina nos diz, né? Nesse grupo que nós formamos ano passado, estamos no segundo ano já de atividades, né? A maioria das comunicações são desse nível, de espíritos normais, igual a nós. Sim, desencarnou, onde que eu tô? O que aconteceu? Eu estava em tal lugar, agora eu tô aqui, não conheço ninguém, ou conheço uma pessoa ou outra, ficam assim, alienados no tempo, etc. Essa semana, por exemplo, eu já notei uma diferença. Veio algumas entidades de outro nível. Aí o negócio, a corda aperta. Apertou. A corda apertou quinta-feira. Aí você tem que estar preparado. Mas o grupo está mais maduro também. Não é isso? Há um amadurecimento natural nesse tempo. Você vê que não trouxe de uma vez. O médium, ele vai sentindo como que o processo se dá e ele vai compreendendo o processo, aí que as coisas vão intensificando. Então é uma questão bem do médium mesmo, para que algum tipo de entidade possa comunicar-se, porque você não consegue, não há sintonia. Então vai estreitando esse laço entre aquele espírito e o médium ao longo do dia ou da semana, às vezes, é isso? Vai estreitando. Sim. O processo de você estar sempre em atividade vai te dando... É tipo um treinamento de futebol. Quanto mais você treina, mais habilidade você tem. Mais você raciocina bem sobre o esquema do jogo. Na mediunidade, é a mesma coisa. Você vai pegando detalhes que estão tão sutis, que só a prática é para você entender. Não tem como da teoria falar assim, isso é assim, assim. Não tem. É você sentir, é sensação. Tudo ali são sensações, são vibrações que chegam até ti e você tem que decodificá-las. Então, são coisas muito sutis. Isso só o tempo. Agora, imagina, você já, com raras exceções, existem as raras exceções, mas vamos no popular mesmo, aquelas pessoas que estão iniciando no desenvolvimento mediúnico vão sentar à mesa pela primeira, segunda, terceira vez e já vão receber um espírito tipo Emmanuel. Tipo André Luiz. Tipo... não vai receber. Não vai. Não vai. Paulo de Tarso. Mas... Desculpa até rir, né? Porque Paulo de Tarso, né? Receber Paulo. Mas existe. Pode parecer bobeira, gente, mas abre na internet aí no YouTube. Tem canais colocando médios, fazendo incorporações ao vivo. Não, tem mesmo. De Chico Xavier. Gente, fascinação. Gente, tá inclusive... Isso aqui. Notório, é fácil. E eu queria até aproveitar que você estava dizendo isso aí. E isso não é espiritismo, tá, gente? Que fica bem claro, exatamente. Tá, gente? Fica claro isso aqui, tá? Exatamente. Gente, o espiritismo, nascido em 1858, ditado e coordenado pelo Espírito da Verdade, São Luís, a Kardec, organizado e compilado em 5 obras básicas, ele prega o seguimento aos princípios de Jesus. O princípio também de aprofundamento nos estudos. Então a gente não sai simplesmente falando disso na internet, fazendo reunião mediúnica na internet, isso não existe, tá? Se outros irmãos nossos realizam isso, cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Mas casas sérias, atividades que têm compromisso com a moralidade, a seriedade com os espíritos e o trabalho no bem, não faz assim. Qual que é a motivação? Exato. Às vezes é o puro orgulho ali do médium. O processo de fascinação pode ser qualquer espírito que pode estar ali. Exatamente. E olha... Não, mas eu sou vidente e tô vendo aqui, ó. É a figura do Ayrton Senna que eu tô vendo. Aqui é o Ayrton Senna. Tô vendo ele. Eu tenho evidência, tô vendo. É muito simples. Qualquer espírito pode modificar a forma. Pode parecer com qualquer um. Pode. Como você filtra isso? Você vai filtrar isso pelo que ele fala. Jesus. A árvore é conhecida
Pelos frutos. Agora, você pega uma psicografia. Né? A psicografia está assinando lá, Paulo de Tarso. E começa assim, nós vai... Pronto. Você já pegou um erro de português dessa monta. Nós até falamos de um artigo, né? Dos falseadores espirituais. Pessoal, eu queria já partir para o nosso encerramento, porque nós já estamos com quase 1 hora de atividade. Ô Renato, pode passar para baixo para nós? Então, o Kardec estava dizendo ali que em alguns médiums é muito lento, e isso é paciência para o médium, em outros é muito rápido. Ele vai contar um caso de um médium fascinado agora. Exatamente. Ele vai contar o caso desse médium aí, né? Então, ele já dizendo ali, né? Parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece, nada havendo, porém, de mais verdadeiro. Dir-se-á que o entusiasta marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permite superar obstáculos e, portanto, tem mais força. Sem dúvida. Contudo, nos entusiasmados pelo falso quanto pelo verdadeiro. Exatamente. Apegai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta, e dela fareis tudo o que quiserdes. O objeto de entusiasmo é, portanto, o seu lado fraco. E por aí podereis sempre dominá-lo. Então a gente tem que ter muito cuidado. O Kardec ele sempre falava isso. Ele falou assim, o tipo mais perigoso de espírito é o espírito entusiasmado. Ele fala isso nas obras dele. O deslumbramento. É o deslumbramento. É aquele que fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Estou sendo importante. Você entendeu? Então, o deslumbrado é o tipo de espírita ou médium, né? Nesse caso aqui, o médium não deixa mais de ser perigoso. Não deixa de ser uma paixão, né? E a gente sabe que a paixão descontrolada... é desvairada. É desvairada. É o cavalo sem guia. O homem que é frio e impassível, do contrário, vê as coisas sem se deixar enganar. Combina, pesa, amadurece, não é seduzido por subterfúgio. Isso lhe dá força. Ou seja, esse cara aqui é o cara prevento, né? É o bom senso. É o bom senso. Ele olha assim e fala assim, não, peraí, eu duvido. Eu duvido. Ou seja, eu nem te recebo totalmente, mas também não vou dizer que você é mentiroso, não. Lembremos de Kardec, que ia recusar 99 verdades para não aceitar uma mentira no meio. Exatamente. Então, os espíritos malévolos, que sabem disso tão bem ou mais do que nós, também sabem empregar em seu proveito para subjugar aqueles que desejam manter sob sua dependência. E a faculdade de escrever como médium lhes serve maravilhosamente, visto ser um meio poderoso para captar confiança. Pode passar? Da qual se aproveitam se não mantemos necessária vigilância. Felizmente, como veremos, mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio, né? Seja por entusiasmo ou por fascinação dos espíritos, por amor próprio, em geral o médium psicógrafo é levado a crer que são superiores os espíritos que com ele se comunicam. Sobretudo quando tais espíritos, aproveitando dessa presunção, adotam títulos pomposos. Nome de santos, sábios, anjos, Virgem Maria, conforme necessidade e circunstância. Então tá aqui um negócio complicado. Talvez o Valdenir possa falar isso para nós. Quando o médium começa a achar que, ou a exornar, né, seja na psicografia ou na psicofonia, espíritos que são muito importantes, muito pomposos, a forma de falar. Isso é muito perigoso. O médium vigilante vai fazer isso. O médium vigilante não vai fazer isso. Por que assinaria os títulos pomposos? Primeiro, o espírito comunicante já pegou que o médium tem orgulho. Então, ele não vai frear. Segundo, qual que é a intenção deles? Quando você dá um nome pomposo, todos vão achar que aquela máxima é verdadeira. Tudo que está escrito ali é verdadeiro e vai seguir. Então, põe algumas coisas ali que não são verdade. Meias verdades, bem adornadas, justamente com o objetivo de manipular as pessoas. Então, o que aconselharia para os médiuns? Como é que eu vou saber? Se é o espírito que está ditando, como é que eu vou saber? Você vai sentir isso, você sente isso. Você sente aquele que está ao seu lado. E outra coisa, o médium tem o dever de estudar sempre. Então ele tem que comparar. Isso aqui é condizente, isso aqui não. Então na hora da psicografia consciente, eu falo, opa, isso aqui não.
E ele modifica. Então você usa o seu animismo para o bem. Para o bem. Para o bem. Porque o animismo é utilizado nas comunicações. Então, se você se for muito chucro e for um médio consciente, as suas comunicações vão ser muito, muito, muito simplórias, igual você é. Mas a partir do momento que o indivíduo tem um cabedal de conhecimento grande, as comunicações vão sendo mais intensas, mais ricas. Por isso o médium tem que estudar sempre. Mas existem alguns que, por mais que estudem, desconhecem aquilo que está sendo passado e aceitam-no como uma máxima verdadeira. Aí vai assinar Jesus. Se for assinar Jesus... Filho. E daí, pra gente chegar ao nosso arremate, a importância do evangelho no lar, a importância do médium, que já engajou, inclusive, numa atividade mediúnica, né, Léo? De continuar participando dos estudos de uma casa espírita. Pode ser qualquer estudo. Isso é extremamente importante. Eu quero ir no estudo do Brasil, Coração do Mundo. Vá. Eu quero ir no Fonte Viva. Venha. Eu quero participar do Livro dos Espíritos. Ou do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece à tarde. Pois, fique à vontade. Não falta atividade, viu, gente? E não falta. Não falta atividade. O importante é que também, quando nos engajamos numa atividade como essa, não deixarmos de nos aperfeiçoar. Né? O seu Gilberto que fala muito isso. Ele fala assim, depois que o camarada entra para a atividade mediúnica, ele acha que é só aquilo ali. Então ele vem só na mediúnica. Aí o que o Gilberto fazia? Todos os dias, meia hora antes da atividade mediúnica, para medida, ou 15 minutos, fazia o evangelho, porque aí você obriga o cara pelo menos a realizar ali no dia, entendeu? Então ele fazia isso. Então, o que é uma muito boa ferramenta, né? Isso é comentado pelo próprio Gilberto, que fazia aí essa atividade. Acho que é uma ótima ferramenta, né? Para passar pelo crivo da razão e da moralidade a necessidade dos estudos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a gente ainda vai seguir um pouquinho. Renata, baixa um pouquinho o arquivo aí pra gente ver. Nós ainda temos alguns elementos aqui mais de contradição dos espíritos. E ele vai contar também como o Leonardo nos contou aqui, um médium psicógrafo que ficou, né, sob uma influenciação aí. E a gente ainda tem, então, mais um encontro para essa atividade. Tá certo? Então, temos aqui uma parte 3 aqui ainda para obsidiados subjugados. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer. Eu que agradeço. Viu, Léo, por ter vindo aqui. O convite, o companheirismo de sempre. Sempre é um prazer ter você aqui. Obrigado também, viu, Valdemir? A gente tá tocando esse projeto aí, né, de tentar levar esclarecimento, né, às pessoas. E para você que vai ficando em casa, abre essa câmera aqui para mim. Para você que tá ficando aí em casa, eu queria deixar esse convite fraterno para você. Segue o nosso canal, mas se você puder, apoie a gente também, tornando-se um membro do canal. Então você tem 2 níveis de apoio aí para o nosso canal do YouTube, que é o nível 1, né, e o nível 2. Você pode escolher e, tornando-se um membro, você apoia as nossas atividades assistenciais. Então, você nos apoia a manter esse espaço, né? Manter as atividades de divulgação da nossa doutrina. Se você quiser também, eu não quero fazer o pagamento aí pelo YouTube, você pode se associar também com o Centro Espírita Vinhos do Senhor. É só você procurar um dos nossos colaboradores, se inscrever, né? Aí assina a fichinha e aí você mesmo faz a sua contribuição aí para as nossas atividades assistenciais. A gente precisa da sua ajuda, tá? Precisamos da sua ajuda, porque aqui a gente cada vez mais está distribuindo aí. Hoje a gente faz distribuição de 17 cestas básicas. São 17 famílias que recebem esse auxílio. Então eu queria deixar esse pedido fraterno. É um pedido meu, mas que na verdade reflete o pedido de Jesus, que pediu para que nós nos amássemos uns aos outros. Eu vou ficando por aqui e eu deixo um fraterno abraço para você. Ave Cristo e a gente se vê.